Eu não vou usar slide, não é uma palestra, não entendo como palestra, é puramente um desabafo, já que eu tô tentando sair dessa área, tô tentando sair, não, eu só uso pra brincar hoje, e acho que eu sempre usei pra brincar, pra mim sempre foi uma grande brincadeira. E eu vou falar algumas coisas que eu não concordo, espero que vocês concordem comigo ou briguem comigo, acho que vai ser super legal ver se as pessoas concordam ou até de fato tem uma explicação para algumas coisas. Muitas delas eu procurei em documentação, tem explicação, mas ainda assim eu não consigo gostar da ideia. Então é mais um desabafo, quero ver o que vocês acham. Na verdade, vem muito para eu falar uma linguagem que eu mais gosto, é uma linguagem que eu gosto de ficar brincando com ela. Eu uso muito para fazer coisa de arte, então eu gosto de desenhar com CSS, sim. Não gosto, eu uso muito para projeto, porque eu tive que aprender toda essa parte de modularização que eu acho super gostoso, a parte metódica, que eu sou um cara muito metódico, mas eu gosto de fazer para me distrair, para desenhar coisas, sempre gostei, e sempre quando estou em casa quero fazer alguma coisa, ou estou no avião, que eu não tenho como fazer nada, que eu vou usar a internet, eu vou, abro e começo a fazer coisas em CSS. Eu faço isso bastante. E como eu viajo 1, 2 vezes por semana, eu acabo mexendo muito com CSS nesse sentido. Ultimamente eu comecei a fazer mais coisas com CSS e com Haml para poder tentar criar coisas um pouco mais divertidas. Até no começo eu até pensei, poxa, vou falar com vocês sobre o Haml junto com o Sais. O que a gente consegue fazer junto com os dois? Só que dá pra fazer muita coisa bacana. Pô, não, coisa, mas não vou. Então, mas eu não tô fazendo essa talk sobre Haml com Sais. Talvez na conferência, não. Então eu vou falar coisas que de fato eu gosto e coisas que eu não concordo do CSS, espero que vocês gostem. Só pra falar muito rápido de mim, eu não tenho só 7 minutos, então eu sou essa pessoa que gosta de fazer coisas sexy. Quando eu digo sexy, eu digo uma coisa diferente. Então, palestras dinâmicas que eu faço muito em startups, em aceleradoras, em workshops que eu dou pelo Brasil, coisas que eu volto a escrever, eu costumo escrever sempre com um approach diferente. Eu acabei, de fato, me autonominando, como está na minha descrição, uma pessoa que gosta de fazer coisas sexy. Então, a partir de agora, eu paro de usar slides e eu quero anotar no quadro, que é essa parede linda aqui, coisas que eu queria que vocês pensassem junto comigo. Bom, quando a gente vai mexer em fonte no CSS, qual é o prefixo que a gente usa? Fonte. Então, se eu for mudar a família, eu vou usar a fonte traço alguma coisa, certo? Se eu for mudar o tamanho da fonte, eu vou usar fonte alguma coisa. Se eu for colocar ela em itálico, eu uso fonte alguma coisa, certo? Não. Se eu voltar em itálico, eu uso text. Logo, por que nós temos 2 prefixos diferentes? Se você pegar a descrição da documentação, é exatamente a mesma frase, só que onde um lugar usa fonte, outro lugar usa texto. Bem, eu faço uma pergunta muito parecida. Quando você coloca um link no parágrafo, o que é link? Texto ou parágrafo? Perfeito. Então, você concorda comigo? Ali você está mudando a tipografia. Não necessariamente. Eu estou mudando o peso. Tudo bem, mas o texto é diferente da fonte. Se eu botar fonte style, o que significa style? Eu sei. Ok, mas aí é essa ponte que eu quero levantar. Você não acha isso super confuso? Porque você não poderia ter cortar o texto e só trabalhar com fonte. Você não teria uma facilidade de aprendizado de escrita, é isso que eu quero dizer. Quantas pessoas estão começando? Talvez sim, perfeito. Você coloca um text transform user case, Hã? você está falando que o texto é capitalizado Text transform. independente da fonte. Outra coisa, a gente tem a abreviação da fonte, certo? Então a gente fala sobre... Alguém lembra da ordem do shorthand? Você tem o font style, você tem o weight, né? Style, size. Isso é o básico de CSS, certo? A gente tá falando uma coisa que tá no CSS desde que veio o mundo. Barra, uma coisa que você já usa em algum lugar. Existe alguma expressão que vocês usam barra? Não. Aí vem aqui, barra, line height, certo? E aí depois vem as coisas. Ok, só para dar uma informação para vocês. Line height, ele não está dentro do grupo de fonte, ele está dentro do grupo de text. E agora, me explicam a diferença entre fonte e text.
Só o shorthand não, é tudo que foi baseado na linguagem do CSS. A gente está falando sobre texto. Oi. Só um minuto, gente. Tem alguém com carro de estacionamento que não pagou antes? Não? Então vocês vão embora depois. Não, porque o estacionamento fecha e tem que pagar. O Cadu tá descendo para liberar o dele lá, mas então tá já. Obrigada. Entenderam? Então a primeira confusão é isso que eu quero mostrar para vocês. Fonte e text podia ser uma coisa só. Você começou há pouco tempo. Quando você aprendeu, você conseguiu decorar rápido o que é um, o que é outro? Você ia na tentativa e erro. Ele começou agora. Outra coisa. Ok, vamos falar sobre line rate. Line rate. Bom, se eu colocar fonte e eu colocar 2, eu não posso, porque eu preciso ter uma extensão, certo? Tudo que eu vou trabalhar com alguma coisa, eu preciso ter extensão. A gente aprende isso bastante em tudo que a gente faz com CSS. A gente precisa saber se a gente pode trabalhar com EM, se a gente tem que trabalhar com pixels, o que a gente for usar. Ok, line rate, ele pode usar números, sem precisar colocar a unidade de medida. Porque é valor de escala. Perfeito. E aí eu posso botar, então, um EM, que não é a mesma coisa que 1. Quando eu vi isso, eu fiquei um tempo me perguntando por quê. Não que esteja errado. Não está errado, porque M não é o elemento. Exato. Poderia ser um pouco melhor de alguma forma. Esse é o ponto. Não estou falando sobre... lembra que eu falei no começo? Eu estou fazendo reclamações. Não necessariamente algumas têm explicações. Mas ainda assim só levanta confusões na hora que você vai aprender CSS e vai escrever CSS. Esse é o ponto. Eu tenho muitas aqui para mostrar para vocês. Ok, aí quando a gente vai falar sobre font style. Então a gente está falando sobre style. Quais são os elementos que existem dentro do style? Vocês lembram? Italic. É italic? Normal. O que é o normal? Não tem nenhum desses estilos que estão aqui, certo? Quando a gente pega o text decoration, a gente tem alguns tipos. Quais são? Underline. Qual é o outro? Strike through. E o outro? E depois? O que é o none? O que é o none? É nenhum dos dois, certo? Qual é a diferença do none para o normal? Não é nenhum dos dois. Não? E isso aqui é sem o itálico e sem o oblíquo. Se none é sem underline, então none pode ser strike through. Hã? Normal. Normal funciona para os dois. Se você não é itálico nem outro, você é normal. Se você não tem underline, nem tem a linha cortada no meio, você é normal. Porque num você é none, no outro você é normal. Quantas pessoas já tiveram erro do CSS no começo da vida de vocês, botando none era para botar normal e botando normal onde era para botar none? Isso é legado de print, cara. Tipo, na tipografia você tem tipografia peso normal. Sim. Ok. Isso é um legado de tipografia de print, cara. Mas você não concorda que é um bug? Bug não, é um estranho. Esse é o ponto, é isso que eu quero fazer. A decoração normal. Exato. Tipo, não tem decoração. É porque o style é uma decoração normal. O style assume que todo mundo tem um estilo. Mas não tem um estilo. O decoration se assume que é um negócio a mais. Mas aí você está tendendo a resposta. Assim, não que você esteja fazendo esse propósito. Mas, tipo, se ele não tem estilo, ele é normal. Se ele não tem decoração, ele também é normal. Normal é qualquer coisa que não tem mudança. Se você pensar tipo, na ligação do nome da propriedade com o nome do valor, faz mais sentido nome do que normal. Pelo menos pra mim. Tudo bem, mas você não concorda que os dois são estados que não têm mudança? E você está botando em duas coisas próximas, está mudando o nome? Ou não? Não estou falando que eu estou certo não, gente. Eu tô levantando só essas discussões. Quando você usa o font style e você vai usar o itálico e o normal, você pode usar esse font style num itálico. Nessa hora do itálico, você não pode colocar nome. Você vai colocar, não quero que esse I apareça itálico, eu quero que ele apareça normal.
Para mim, os dois podem ser normais, porque os dois não têm mudanças. Então, é diferente do link. Quando você usa o link, o normal dele é ter o underline. Ok. Você usa um text decoration none. Porque o none ele é o reset. Porque o normal é colocar Uma underline. coisa que já vem por default. É assim que eu entendo. Ok, mas calma aí. Não. Aí, se eu colocar o EM, ele vem em itálico automaticamente. Então, você quer dizer, então, que eu tô botando... Eu deveria... O normal dele seria itálico. Logo, também não... Aí não. O texto normal, o normal do texto, qualquer texto, ninguém fica escrevendo itálico porque gosta, todo mundo escreve normal. Então você quer pegar aquele texto que está em itálico e deixar ele normal. Você usou dois pesos e medidas. Você usou o exemplo do A, que já tem link. E agora, Se você quer que aquele cara... compara o A, que você deu exemplo, com o EM. Ok. O A, ele tem o underline para poder afirmar que ele é um link. É o estilo normal dele, natural dele. Então você tem que colocar none para você tirar uma propriedade dele. O EM, ele tem por normalidade o itálico. Você precisa tirar o itálico se você não quer ele assim. Você está falando do M. Você está falando do M ou você está falando do texto? Eu estou falando do texto. Eu estou deixando o texto normal, não o M, porque o M continua sendo o que ele é. Esse é o valor semântico dele continua. Exato. Não, a gente não tá falando de semântica, está falando de elemento e estilo orientado no elemento. Na verdade, você não está tirando o itálico do elemento, você está tirando do texto. Você está normalizando o texto, não é M, não o is. Não, É a não. mesma coisa do link no parágrafo. Quando você coloca um parágrafo, você pega um bloco de texto e coloca aquele bloco de texto dentro de um link, você está colocando o texto virou um link ou o parágrafo virou um link. O texto é o parágrafo. Mas se você colocar também o EM dentro de alguma coisa, ou alguma coisa dentro de EM, um strong dentro do EM, é a mesma aplicação de você botar no A e o parágrafo, não? Então, mais ou menos. O que eu estou falando assim, o elemento, Não que seja correto você fazer isso. um grupo de palavras forma um parágrafo. Mas se esse grupo de palavras estiver fora da tag P, ele continua sendo um parágrafo. Se eu colocar um link dentro desse grupo, ele vai ser um link. Se eu colocar esse link dentro desse grupo, dentro de um parágrafo, o que é link? É o parágrafo, porque agora eu coloquei de um P, ou é o texto dentro desse parágrafo? Eu acho que para ilustrar melhor o que ele está falando, se eu colocar um pseudo-elemento dentro de um A, eu consigo mudar o text decoration dele? Acho que sim, mas eu acho. Não sei, eu nunca fiz esse teste. Acho que sim, você consegue mudar tudo, inclusive, dele. Eu não tenho direto que resetar, por exemplo, link que tem ícone para não ficar com underline. Consegue sim, tanto que consegue sim. Consegue. Tanto que você usa muito pro print, você usa isso, você imprime o ícone ao lado do... Exatamente O A não tem nenhum lugar dizendo que o A precisa ter um underline. Isso é o que vem na style sheet do browser. Exatamente. Assim como o M, é isso que eu estou mostrando. Ambos vêm com estilos próprios, aí a gente acaba achando que essa verdade influencia o código. Mas na verdade é puramente um estilo do browser. Logo, ambos você tem que tirar. Só que um você tira botando normal e o outro você tira botando none. Mas eu entendi o seu ponto, você está falando sobre bloco. Que o texto a gente está falando sobre o bloco e o fonte a gente está falando sobre o... Ao contrário. A fonte está falando sobre o bloco e o texto está falando sobre... Então, é isso que você está querendo dizer. Eu entendi o seu ponto. Eu tenho mais uma coisa que eu acho super bacana. Esse, de fato, eu não sei o que seria certo. Eu acho que é uma discussão muito boa. Quando a gente está mostrando uma lista, a gente está falando sobre list style, a gente quer colocar a lista para dentro ou para fora, a gente usa que valores? Inside e outside, certo? Se eu quero pegar o box shadow e colocar ele agora para dentro e para fora, qual é os valores que eu uso? Faz sentido para vocês? Pode responder, gente, não tem certo e errado. Eu tô levantando aqui coisa para poder ferrar a cabeça de vocês, porque é o que ferrou minha cabeça durante anos. Dá 3 minutinhos, termina. E o melhor é que quando você lê a documentação sobre o inside e outside, ele fala que o inside significa o read da borda, que não é a borda. Quando a gente fala de border style, se vocês olharem na documentação, existem uns 5 tipos de border style. Então a gente tem o dotted, tem vários dashed, de várias coisas. Fora isso, ainda tem o inside também, que é um tipo de borda. Só que quando você bota inside, o inset. Só que quando você bota inset dentro do box shadow, ele não está querendo significar o tipo de borda inset, ele significa um tipo de borda diferente chamado read. E quando você coloca outside, inset e o outro é... Não, outside é inside e outside.
Só inset. Quando você não bota nada, ele significa um outro border style que se chama groove. Ou seja, não faz ligação nenhuma com o próprio nome que eles têm. Então, depois olha a documentação sobre o inset e quando você não usa. São coisas que, novamente, confunde a cabeça de quem está escrevendo. Poderia ser simplificado. É isso que eu quero dizer sempre quando eu falo sobre CSS. Daria para ser mais organizado se por acaso... Hã? Exatamente. Aí, bom, qualquer coisa que você vai usar CSS, quando você coloca 0, você não precisa botar a unidade de medida, certo? Não, se você botar porcentagem na animação, você é obrigado a colocar porcentagem, senão não funciona. Mas 0 é 0. Não, mas lá você tem que botar porcentagem. Você tem a unidade de medida de EM, porcentagem e tudo, por que não? Eu não estou falando que eu estou certo, eu estou levantando coisas que funde a cabeça, porque em todos os lugares 0 é 0. Chegou ali, não, você tem que botar porcentagem. Exatamente. Vamos ver se tem mais um aqui que eu coloquei. Esse aqui não, esse aqui também é tip. Bom, hoje, aqui quando eu falei do barra do line rate, é tão legal porque agora esse barra também vai aparecer em mais um lugar na vida de vocês. O animation, quando você colocar o delay e duration, vai ter o barra também na próxima versão. Então, sim, então, mas só que ainda não tem explicação por que eles botam a barra. Dos outros tem. Não tem relação entre o delay e o tempo? Não tem relação direta. Eu acho, é isso que eu estou mostrando para vocês. Talvez seja a forma como os browsers eles interpretam o CSS e quando esses adicionais... Mas eu tenho uma explicação. Olha só, porque senão não vai dar tempo. Você usa barra para quando é numeral. Por exemplo, você não precisa usar barra na fonte, por exemplo, porque os próprios valores ali você já consegue separar. Então, o primeiro é bold, o segundo é itálico, depois é o número. Mas tanto o bold quanto o itálico você pode botar normal. Tudo bem, mas ele sabe. Porra, mas... Ele sabe. O número, nesse caso, no fonte... Background, você bota top, left top, e ele... center. No background você precisa colocar o barra para Center não, você pode colocar background size. Não, tudo bem, mas eu quero mostrar que são coisas. Mais uma coisa... Mais duas... Um valor vai influenciar diretamente no outro, mesmo que você não queira mudá-lo. Exatamente. Que é o que não sabe. Bom, o delay não influencia tanto na duração. Acho que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque independente da duração, o delay ele não influencia na duração. A duração vem depois do delay. Então não influencia. Se fosse dentro, influenciava. Porque se fosse assim, cara, eu usava margem e padding junto porque ele influencia no padding e borda junto porque influencia no width do negócio. Concordo, só que no shorthand, line range também está dentro de um escopo diferente, como eu falei do text do fonte. É isso que eu estou falando. Entendeu? Mais duas coisas assim para poder finalizar também o que fica na minha cabeça, só para poder eu dormir bem hoje. A gente tem top left, aí tem o bottom, beleza. Aí quando a gente vai para gradiente, a gente tem to bottom, que antes era isso aqui, aí mudaram para to bottom. E aí no radial a gente tem at center. Isso aqui não importa, cara. Isso aqui é para dar dor de cabeça, cara. Isso aqui é para dar dor de cabeça. Deixa, eu adoro mesmo que faz brincar com gradiente, mas isso aqui é escroto. Influencia, mas não é nem com os dois, é com o border radius. O border radius, se eu quiser, por exemplo, colocar esse e esse, por exemplo, arredondado, eu sempre tenho os 4 números, olha, eu vou testando. Não, é só você fazer o relógio, só que começa Para finalizar, a última coisa que eu tenho muita dor de cabeça, que me incomoda bastante. A gente sempre falou que o CSS ele é lowercase e fenizado. Por isso, não tem por que botar underscore, não tem por que fazer nada que as pessoas botam de maiúsculo, etc e tal. Então eu achava isso lindo. Até você ver alguém começando a falar na documentação que é rotate y com maiúsculo, que é
qual outro? Translate. Z. Cara, sério, isso. Isso é nome de função. Não importa, você não tem nenhum maiúsculo, você não tem nada no CSS inteiro. Ele é minúsculo. Mas isso são nome de funções. Uma propriedade tem camel case e toda propriedade é minúscula e pode ter no if. Qual valor tem maiúsculo no... O padrão que é aparente é que nome de função tem camel case. No CSS? Não, nome de função. Isso é uma função. Isso é um valor. Ah, tá dentro do valor? Não, isso é o valor. O que tá dentro é aqui que tá dentro. Isso aqui... Sim, o resto é valor. Aí essa função tem um argumento que você passa. Tá, então você tá falando que... Mas valor, é um argumento, não é? A partir do momento que, então, que tem aqui, fica isso aqui, que você vai ter vários valores, pode usar o camel case. E tem até... É o nome da função. Então... Porque tem vários valores. Não. Tô seguindo a linha que ele falou, que isso aqui passa a ser uma função. Sendo função, eu posso usar camel case. Então, até o translate, até o transform, onde você tinha isso no CSS? Tinha outra função, tipo, com duas palavras dentro do... Tudo bem, o que eu quero dizer eu também não lembro, mas se for o caso, ok. O que eu quero dizer é que isso quebrou um paradigma no CSS. Que até então, quando você tinha discussão sobre name, se vocês procurarem os grandes sites do Richard, que falou sobre tratar classe como se fosse Subway, se você pegar todas as Tem uma outra função que é a do GUI lá, dos filtros, que ela é cliff. Pronto. Então é isso que eu tô falando, não existe padrão. É isso que me entristece, porque são equipes diferentes. Sim, são equipes diferentes que tomam conta de grupos diferentes. Por isso que existe uma não se conversam, entendeu? E é esse que é o ponto que me entristece. E agora, tipo, tá implementado e pra não quebrar vai ficar assim. Conclusão, CSS não tem estabilidade. CSS não tira o que já foi feito, só coloca mais coisas. O HTML5 foi um marco na front-end porque ele matou muita coisa que foi feita errada ou que não era mais aplicável para a realidade de hoje. O CSS não faz isso. Ele continua fazendo coisas novas e as coisas antigas continuam. É muito... Mas aí tem uma coisa, o CSS ele não pode fazer isso. Porque ele não tinha doctype. Não, porque se ele não tem retrocompatibilidade. Se amanhã o Chrome pegar e falar, cara, agora o Translate Z vai ter um traço em vez de ser maior, quebra tudo. Tudo bem. A gente vai agora manter os dois do... Mas, Diego, olha só, o HTML5, quando ele fez isso, ele se utilizou em cima do doctype para poder ele conseguir fazer as mudanças. O HTML5 fez a mesma coisa que o CSS fez. Hoje com o HTML5... Tem que ser simpático, cara. Não pode ser, não é assim, porra. Você pode escrever em notação de XHTML se você quiser, ele não vai dar erro. Você pode usar as tags que ele não... se você usar center hoje ainda funciona. Então, os browsers, eles têm essa retrocompatibilidade. Lá na documentação, eles falam que está depreciado e que você não é para usar. Mas se você usar, vai funcionar. Sim. Então, assim, O CSS mesma coisa, Diego. Olha só, quando o CSS mudou no linear gradiente, por exemplo, o degrees, que ele inverteu a ordem, ele parou, ele quebrou tudo aquilo que foi feito antes. Mas, cara, HTML5 era rascunho até pouco tempo, não é essa a questão, cara. Senão a gente não consegue evoluir em cima de padrões. Eu acho que o CSS ainda é muito mais expressivo do que o HTML. Eu acho o HTML muito mais lumbiar do que Pode ser. o CSS, cara. Você entender a diferença, você vai explicar, beleza, esses problemas com o novato em CSS, vai explicar a diferença do input radio, do input checkbox. É muito mais complexo. Você coloca Sim. o button. Cara, eu acho isso muito mais complicado. Eu acho que o problema ainda aumenta no HTML5 quando tem o input-tel, o comportamento deles começa a ficar mais causa ainda. Galera, Quando você quer usar input number e de repente você quer botar uma mask lá, fudeu. gente, obrigado, pelo menos eu vou conseguir dormir bem hoje, porque essa já era uma discussão. Obrigado pelo evento excelente que a gente teve hoje, foi muito bacana. Queria muito que tivesse tido esse evento há 2, 3 anos atrás, quando eu dormia e acordava pensando em CSS, com certeza eu ia ficar muito mais feliz. O Edu que chamou vocês, que a gente viu o nome com o pessoal do Meetup CSS. Uma salva de palmas que ajudou a gente a criar esse grupo.